Eu gostaria de tratar com você aqui, nesta fala, da verdade sobre a meditação. O que é meditação? Meditação. O que é exatamente isso? Nós estamos vivendo a vida a partir de uma separação. É assim que, na vida, nós nos posicionamos. Há uma distância entre você e a vida, entre você e o momento presente, entre você e o outro, entre você e a experiência. E nós precisamos investigar isso, ver se existe verdade, por exemplo, nesta distância entre você e o momento presente. O que é você, basicamente? Toda definição que você tem sobre você, o que é isso exatamente? Não é algo que consiste naquilo que o pensamento pode dizer? E o que o pensamento diz sobre você não é algo que vem de uma memória que está presente aí? Essa memória, essa recordação, essa lembrança, não é a presença do pensamento? Assim, tudo que nós temos sobre quem nós somos é o pensamento que diz. Aquilo que o pensamento diz é a distância entre a vida como ela acontece nesse instante e o passado. A presença do pensamento em nós é o passado. Toda e qualquer descrição que você tenha sobre quem é você consiste em recordações, em lembranças, algo que vem do passado. Assim, há uma distância entre você e a vida, entre você e a realidade do momento presente. Nós temos o momento nesse instante e temos a ilusão desse você. Essa é uma construção do pensamento a respeito de quem é você. Todo esse contato que temos com o momento presente a partir do passado é algo equivocado, é algo contraditório, é algo imaginário. Isso é algo que está estabelecendo na vida de cada um de nós a ilusão desta separação. Nós estamos diante de uma ficção, de uma imaginação, de uma ilusão. A ilusão de que existe alguma separação entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. Portanto, o que é meditação? A meditação é o fim desta separação. Quando você está diante de uma casa, tem você e a casa, a uma distância. Quando você está diante de um objeto, há uma distância entre você e o objeto. Essa é uma distância física entre o corpo, esse seu corpo, e aquele objeto. Essa distância física, ela está presente. Mas existirá, de fato, esta distância, que é a distância entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e o outro?
Apenas psicologicamente estamos criando esta distância, em razão da presença de uma ideia. Enquanto sustentarmos essa ideia, estará presente essa distância. É uma distância psicológica. Essa distância psicológica, é nela que está presente o sentido de uma identidade que se vê separada de tudo que surge, de tudo que aparece, de tudo que acontece. Ao se ver assim, nós estamos vivendo em uma condição onde está presente o conflito da dualidade, o conflito da separação. O que é a presença da meditação? É a presença da qualidade de um espaço onde não existem objetos, onde não existem separações, onde não existem ideias. Ideias e objetos. Entre objetos temos a separação. A presença da ideia cria a separação. Essa ideia, eu não eu. Então, o que é a meditação? É a presença de uma qualidade de espaço onde não existem mais ideias. Portanto, não existem mais pensamentos. Não existem mais a separação entre objetos, entre esse eu e o não eu. Jamais conheceremos a verdade, jamais conheceremos a liberdade, jamais conheceremos a realidade do amor. Enquanto estiver presente a ideia da separação, a sustentação desta imaginação do eu e do não eu. O que é a ciência da vida sem o sentido de separação? É a presença aqui e agora, da beleza desse espaço infinito, ilimitado, onde não há objeto que cria separação, onde não há a ideia que cria a separação. É nesse ilimitado espaço que está presente a verdade do seu ser. Ao nos aproximarmos da vida, precisamos nos aproximar da realidade desse ilimitado espaço. Como podemos tomar ciência da vida a partir do pensamento? Como podemos tomar ciência da vida a partir da ideia da separação? Como podemos tomar ciência de Deus a partir de um conceito que é o conceito desse eu, que está sempre se movendo no pensamento a partir de imagens que o pensamento representa? A não ser que joguemos tudo isso fora, será impossível uma visão clara da realidade, da vida, da realidade de Deus, da realidade sobre você. Uma vez que tudo isso gira em torno do pensamento, do modelo do pensamento que nós aprendemos, do modelo do pensamento que é o resultado de experiências pelas quais nós passamos
e registramos dentro de um formato de imagens, de representações mentais. Essas representações e imagens, esses quadros, a presença do pensamento em nós é a visão da limitação. É a visão que envolve objetos com os seus espaços e ideias com os seus pensamentos. Assim, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é a presença da recordação de experiências passadas. Ao passar por experiências, elas foram registradas nesse formato. Esse formato é a memória, é a lembrança. Essas imagens de recordações é a presença do pensamento. Tudo isso são pensamentos. Você não lida com o momento, você lida com a ideia que o pensamento está estabelecendo nesse instante sobre o que está aqui e agora. É assim que esse sentido do eu, desta pessoa, lida com a vida. Essa forma de lidar com a vida, nesse formato que acabamos de colocar aqui para você, é o que está sustentando esta separação, essa distância, esse espaço. Portanto, como a mente funciona? A mente em nós funciona assim. Ela se vê como um elemento aqui presente, separado da vida como ela está acontecendo. Essa distância criada pela mente é a distância criada pela memória, pelo pensamento. Repare aqui como é importante essa compreensão. Quando você está conversando com alguém, você está tratando com ele ou ela, suas palavras, nesse tratar com ele ou ela, essas palavras se assentam na recordação, na memória. Toda memória, toda recordação é a presença do pensamento. E o pensamento é o passado. Ao lidar com alguém, você compartilha o passado. E ela com você. O nosso contato com a vida nesse instante, quando ele se sustenta na memória, na recordação, se sustenta no pensamento. Nós não estamos em contato com a vida como ela acontece, mas estamos em contato com a vida como o pensamento descreve, como o pensamento representa. Essa é a distância, essa é a separação. Nós estamos vivendo em um modelo psicológico de existência. Esse formato psicológico de vida é a presença do ego, é a presença do eu. A vida nesse instante, ela é desprezada em razão da presença do pensamento, que avalia, julga, compara, rejeita ou aceita, concorda, aprova. O pensamento em nós funciona como um sensor. Ele funciona como um juiz. Ele funciona como um leitor.
desse instante, desse momento. A leitura que ele faz, o juízo que ele faz, o critério que ele tem é o critério do passado. Essa é a separação, essa é a distância. Então, o que é a mente? Como a mente funciona? Desta forma, criando a ilusão de uma entidade presente nesse instante, separado da vida, separado desse momento. Essa forma de separação é a representação do mundo a partir desta consciência. Aquilo que reconhecemos em nós como consciência é apenas a presença da mente, desta particular mente do eu, desta particular mente do ego. Esse modelo de vida, de existência, está vivendo em um padrão de tempo que o pensamento tem estabelecido como sendo real. Olhe para a sua cabeça. Tudo que passa dentro de você como pensamento é sempre o passado. Algo que você viu, ouviu, sentiu, percebeu. Veja, isso está sempre no passado. O pensamento em nós não lida com o momento. Ele não lida com esse instante. Ele não conhece esse instante. Esse instante é desconhecido e permanecerá assim. O que o pensamento faz dentro de cada um de nós é lidar com o passado, lidar com a experiência desse que experimentou. Esse é o experimentador. Então, esse experimentador, ele aparece nesse momento, faz uma leitura desse instante e registra isso para ele mesmo. Assim, a vida da pessoa, a vida desse mim, essa é a vida de cada um de nós. Está sempre sustentando sua existência, sua vida psicológica no pensamento sobre o que já aconteceu. Esse mesmo pensamento, ele está projetando o que irá acontecer. Então nós vivemos nesse tempo que é o tempo da mente, que é o tempo do pensamento, que é o tempo psicológico. Essa é a estrutura do eu, essa é a estrutura do ego. Toda essa ocupação interna, toda esta qualidade de vida ou de existência é a existência nesta separação, nesta dualidade, neste eu e o não eu, neste eu e a vida, neste eu e Deus, neste eu e o outro. Assim, aquilo que nós conhecemos como consciência em nós é a consciência da mente, desta mente do eu, desta mente egóica. Aqui juntos estamos investigando a ciência da revelação de uma nova consciência, de uma nova mente. A compreensão da vida como ela acontece, sem qualquer leitura do pensamento. Assim, a grande verdade sobre a meditação é a presença desse espaço sem limites, onde não existe esta separação,
onde não existe esta dualidade, onde está presente a verdade dessa inteligência, desta divina inteligência, desta real consciência, desta nova mente. A aproximação desse instante sem o passado, desse momento, sem a ideia do ontem e do amanhã. Não existe tal coisa como o amanhã. Não existe tal coisa como o ontem. Nesse instante. Nesse instante, o pensamento pode criar o ontem, pode criar o amanhã, pode se envolver no modelo de um tempo que ele constrói. E quando ele faz isso, ele cria alguém para viver isso. Esse alguém é esse sentido do mim, do eu. A ansiedade, a depressão, a angústia, a dor da solidão, o medo, os diversos desejos, com os conflitos que acompanham esses desejos. Tudo isso faz parte dessa estrutura, que é a estrutura desta vida. Nesse sentido de separação, que é a estrutura desta existência, deste alguém que se vê presente. A beleza desse encontro com o momento é a revelação desse espaço. Quando as pessoas falam de amor, elas não compreendem o que é o amor. A não ser que conheçamos a verdade desse espaço. E esse conhecer é ser esse espaço. Não se trata de algo que intelectualmente você tenha uma compreensão verbal, uma compreensão intelectual. Se trata de algo que diz respeito a uma vivência direta. Assim, a vivência direta desse espaço, desse ilimitado espaço, é a vivência da meditação. A não ser que tenhamos esta ciência, que é esta vivência, jamais conheceremos a verdade da liberdade. As pessoas falam do amor. Elas confundem a sensação de prazer, de afago, de carinho, de preenchimento. Tudo isso dentro das relações, com a presença do amor. Nós desconhecemos a verdade sobre o amor. O amor não controla, não possui, não carrega inveja, ciúme, dependência, insegurança, medo. E tudo isso está presente em nossas relações. E dizemos conhecer o amor. A verdade do amor é algo que só floresce na liberdade. É necessário esse espaço ilimitado, que é a ciência da meditação. É quando ela está presente, que o amor está presente. A essência do amor é a liberdade. É a ausência do sofrimento. Temos na meditação, na ausência do ego, na ausência desse centro, a presença desse ilimitado espaço. Então temos a presença do amor.
Enquanto houver esse centro, que é esse eu, teremos esse limitado espaço entre esse eu e o não eu, entre este centro e a circunferência, entre aquilo que está aqui e o que está em volta. Quando temos o objeto, nós temos um espaço em volta do objeto. Quando temos um centro, nós temos um espaço em volta do centro. Esse espaço é limitado. Esse é o espaço do ego, esse é o espaço do eu. A verdade da revelação da meditação é a ausência desse centro, é a ausência desse limitado espaço. Então, nesse ilimitado espaço de pura consciência, de real consciência, floresce a verdade do amor. O amor é aquilo que está presente quando a realidade de Deus está presente. Então, sim, dentro das relações humanas, temos a presença desse perfume, a presença desta realidade. É quando, de fato, temos real relação com ele ou ela, e não esse mero relacionamento entre pessoas, entre ego-identidades. É quando de verdade temos a presença da beleza desse encontro com a vida, com o outro, com a realidade divina. Não há qualquer separação entre esse espaço ilimitado de ciência de ser, que é a sua natureza verdadeira, e a verdade de Deus, e a verdade sobre ele ou ela. Só então nossas relações são relações reais. Até então, o que tínhamos eram meros relacionamentos que se assentavam em uma base de acordo entre centros particulares, entre entidades particulares, imaginadas pelo pensamento, criadas pelo pensamento, vivendo dentro de um padrão de tempo psicológico e de espaço imaginário por essa estrutura desta velha consciência egóica. Aqui a verdade desta revelação, a ciência desta compreensão é a beleza da realização de Deus nesta vida. Tomar ciência disso é assumir a verdade de que não há alguém presente nesse instante, nesse momento, olhando para a vida a partir deste centro, desta ideia de ser alguém. É isso que estamos com você aqui trabalhando, aprofundando. Nós temos esses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, onde podemos aprofundar isso com você. Então eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Real meditação ou atenção plena, isso compreendido de uma forma vivencial, não teórica, não conceitual, não ideológica, a vivência real disso
é você em seu natural estado.